Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Para ser feliz, chegando até você, nesta linda noite de terça-feira, estamos ao vivo aqui com o programa Para Ser Feliz. Também saúdo quem nos acompanha nas reprises, não posso esquecer, em outros momentos do dia, né, que vão ouvir e achar estranho para dizendo boa noite, mas porque esse programa é originalmente feito às terças à noite, tem horários bonitos depois de reprise aqui na grade da TV Canção Nova. Sou muito feliz por ter a tua sintonia, por contar com a tua presença nesse momento. Veja bem, o tema de hoje é muito sugestivo. Eu vou te fazer uma pergunta já. Como você lida com a fofoca? O tema de hoje é como vencer a fofoca. Você se considera uma pessoa que já foi afetada de alguma forma pela fofoca de alguém, prejudicada? Ou, desculpa a pergunta do padre, você se considera uma pessoa fofoqueira? Uma pessoa que fala dos outros? Veja bem, pode parecer muito circunstancial, mas esse é um assunto muito sério, sobre o qual nós precisamos conversar. Gente, poderia parecer muito inocente, como o padre estava dizendo, muito simples. Eu fiz um comentário de alguém, eu falei de alguém, mas é fato que são inúmeras as famílias, por exemplo, que já foram destruídas por causa da fofoca. As amizades, os relacionamentos, os casamentos, os grupos na igreja, as paróquias, as empresas. A fofoca é um grande mal, além de ser também um pecado. A carta de Santiago da Bíblia diz que a língua é o menor quase de que todos os outros membros do corpo, mas que pode precipitar a alma, o corpo todo, no inferno, se não for bem usada, se não for usada para o bem. Nós precisamos aprender a usar a nossa língua como um instrumento de bênção, não de maldição, como um instrumento de bem para a vida dos outros. A carta de São Paulo aos Romanos diz que nós precisamos abençoar os que nos amaldiçoam. E precisamos não falar mal das pessoas, porque, gente, saiba disso. Uma palavra que é dita nunca mais poderá ser apagada. Se você diz, está dito. Se você falou, essa palavra já saiu de dentro de você. Não é por isso, aliás, que o livro de Provérbios ensina que um dos caminhos para a sabedoria é falar menos e escutar mais. O livro dos Provérbios da Bíblia diz que até o insensato, quando fica em silêncio, passa por sábio, quando não fala demais. E a fofoca, ela causa um mal muito grande para quem é alvo da fofoca, mas saiba que a fofoca também causa um mal para você que a faz. Porque cada palavra que nós falamos é uma semente, nós estamos plantando. E aquilo que a gente planta, tenha certeza, filho, filha, mais hora, menos hora a gente vai colher. As palavras são sementes, quem fala semeia, quem fala planta. E aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com a fofoca, porque quem gosta de falar muito dos outros, mais hora ou menos hora acaba virando o assunto, né? A fofoca faz um grande mal, porque ela acaba sendo um instrumento para a divisão acontecer. Sabe, quantas vezes nós fofocamos e fofocando estamos cometendo um pecado grave. Por quê? Quem fofoca se coloca no lugar de Deus, no lugar de juiz. Só Deus é juiz. Sabe por quê? Porque Deus vê o quadro todo. Eu e você acabamos enxergando somente a parte. Eu e você acabamos enxergando somente o nosso ângulo, que é muito limitado, que é humano, que é muitas vezes reducionista, portanto reduzido às nossas próprias experiências, aos nossos preconceitos. A gente não tem o direito de definir ninguém, porque nós não somos juízes. Juiz é Deus. Quem se coloca como juiz do outro vai ser julgado, veja bem, isso é bíblico, com dureza no dia do juízo.
porque só Deus é o juiz. E a gente tem que aprender a não se colocar no lugar de juiz das pessoas, porque veja bem, a fofoca apetece o nosso ego, porque quando a gente está fofocando, a gente está nutrindo a ilusão de que nós somos melhores que aquela pessoa que é alvo da nossa fofoca. Nós estamos nos iludindo e achando que nós somos maiores, que nós sabemos o que é certo, que aquela pessoa não sabe, que nós não faríamos daquela forma, mas só Deus conhece o outro coração. A gente precisa dar aos outros, como dizia Santo Inácio de Loyola, o benefício da dúvida. O que é o benefício da dúvida? É ter a coragem de sempre acreditar que mesmo quando o outro erra, ele está sendo impulsionado por uma vontade de acertar. E que eu não conheço as razões do coração dele. O Catecismo da Igreja Católica fala de fraquezas invencíveis. E que até o juízo para pessoas que têm fraquezas invencíveis, ou seja, comportamentos, fraquezas que a pessoa não consegue vencer por uma série de fatores, talvez genéticos, talvez culturais, espirituais, do ambiente no qual ela foi criada, o juízo para essa pessoa vai ser atenuado. Até na hora de um confessor, alguém orientar uma pessoa como essa, claro, ele não vai falar que o pecado não é pecado. O pecado é pecado, sempre. Mas ele vai entender essa pessoa de outra forma. Então, às vezes, nós estamos julgando uma pessoa de uma forma que Deus não julga, porque só Deus é juiz. E é um juiz pai, um juiz que age com misericórdia, porque vê o quadro todo. Ele não vê só um ângulo da questão. Como eu disse, a fofoca faz com que nós nos coloquemos no lugar dos outros, nós nos achemos, aliás, melhores do que os outros. A fofoca faz com que nós barremos o nosso próprio progresso, porque quando você está falando de alguém, você está deixando de trabalhar coisas na sua vida que precisariam progredir, que precisariam crescer. Eu gosto muito daquela frase, eu não me recordo quem disse essa frase, se foi Freud, foi um antigo filósofo, pai da psicologia, da filosofia do final do século XIX ali. Ele dizia assim, presta atenção, quando Pedro fala de João, Pedro fala mais de si, né, de Pedro, você sabe mais de Pedro do que de João. Mais uma vez repito, quando Pedro fala de João, você sabe mais de Pedro do que de João. Porque muitas vezes a fofoca é um mecanismo imaturo, infantil, que faz com que a gente projete nos outros as nossas próprias insatisfações, que faz com que a gente condene nos outros os pecados e as fraquezas que nós mesmos não conseguimos vencer. Às vezes você não consegue vencer e está detonando o outro por algo que ele faz que é muito inferior ao que você faz de errado. Então, quando alguém fala de alguém, ela está falando mais de si naquela crítica do que da pessoa que é alvo da crítica. Ela está se revelando, revelando o seu caráter, a deficiência do seu caráter, revelando talvez a malícia, a maldade do coração. A gente precisa aprender a evitar a fofoca e também precisamos aprender a nos defender da fofoca. Eu vou começar falando sobre um recurso que é muito importante, muito interessante, para que nós sejamos capazes de evitar a fofoca. Você que está com a sua Bíblia agora, peço que você a abra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 13, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 15 ao 20. Tinha falado do 13, mas eu vou pegar do 15 ao 20. Mateus 18, do 15 ao 20. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas, de modo que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu não vou nem ler o versículo 19 e 20, porque aqui eu tenho já o que é necessário para a nossa reflexão. Veja bem, o Evangelho está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, procura-o e fala você pessoalmente com ele, fala para ele o que não está bom.
E o Evangelho continua. Se o teu irmão não te ouvir, você vai chamar uma outra pessoa, mas você vai falar com ele. Se ainda assim ele não ouvir você e essa outra pessoa, você vai chamar a igreja. O que isso quer dizer na linguagem bíblica? Você vai chamar as autoridades, você vai chamar uma pessoa de uma instância maior, seja o padre, o pastor, ou a mãe, ou a avó, ou o patriarca da família, para tentar ajudar essa pessoa. O que a Bíblia está dizendo? Que para vencer a fofoca, a gente precisa aprender a exercer a transparência. Porque aquilo que te incomoda no outro, que você não fala para ele, você vai, muitas vezes, inevitavelmente, falar dele para outras pessoas. E veja bem, nós temos uma tendência aqui no Brasil, muitas vezes, de nutrir algo que nós chamamos de respeito humano. O que seria esse respeito humano? Um medo de dizer não para as pessoas, um medo de não agradar, um medo de falar na cara, né, como a gente diz no popular, no senso comum, ou de falar para a pessoa o que a gente sente com relação a ela. Só que a gente não fala para a pessoa e fala da pessoa. Isso é desonestidade, é pecado. E faz mal, né, gente? É uma imaturidade emocional tremenda. Esses dias eu tenho um amigo americano, que é também ligado à Canção Nova, né? Conhece o Brasil já. E certa vez ele foi perguntado, numa gravação, o que mais ele achava diferente assim, na cultura do Brasil e dos Estados Unidos. E eu não estou enaltecendo uma cultura nem diminuindo a outra, eu estou fazendo um paralelo, tá? Ambas as culturas são fantásticas, mas ele disse assim, olha, eu acho engraçado aqui no Brasil, que ele estava aqui, né? Que aqui quando se convida alguém para ir num aniversário, a pessoa sabe que não vai, quem convidou sabe que a pessoa não vai, ela fala, eu vou ver, eu apareço lá. E que nos Estados Unidos eles não têm dificuldade de dizer não. Eu olho assim e falo, não vou, não posso. Muito simples. Você gosta dessa comida? Não gosto. Não é? Você quer isso? Não quero. Ou seja, às vezes, eu não estou, mais uma vez digo, eu não estou enaltecendo cultura nem diminuindo outra, mas eu estou fazendo paralelo a partir desse irmão de outra cultura, né? Ele me dizia nessa gravação, depois me disse, que ele acha estranho que às vezes a gente no Brasil, a gente tem um medo de desagradar os outros tão grande, só que isso se volta contra nós. Por quê? Porque a gente não fala para a pessoa, a gente não diz não, a gente não fala com clareza, mas depois a gente fala, eu não gostei, aquela pessoa me fez mal, por que você não falou para ela? Às vezes a gente quer agradar tantos outros e acaba desagradando a si mesmo e depois acaba falando mal da pessoa. A palavra de Deus, veja bem, a escritura que nós lemos, está nos dando um caminho. Viva a transparência. Fale para a pessoa, não fale da pessoa. Todas as vezes que você fala da pessoa e não para a pessoa, você está incorrendo num erro muito sério, um erro muito grave. A gente precisa aprender a falar para as pessoas. Gente, nós precisamos, como disse esse meu amigo, que é de outra cultura, de outro país, ter a coragem de falar, olha, isso não foi legal que você fez. O patrão precisa corrigir o funcionário, porque se o patrão não corrige o colaborador e depois vai despedi-lo porque ele agiu mal, o patrão está errado. O patrão só pode mandar embora, por exemplo, despedir depois de fazer advertências, de pedir para o funcionário assinar as advertências, de sentar com o colaborador e dizer, ó, isso não está legal, porque às vezes a pessoa não entendeu ainda o que ela precisa fazer. A mãe não pode desistir do filho antes de conversar, de dizer para a pessoa. A gente precisa perder esse respeito humano excessivo, essa vontade de querer agradar, esse medo de desagradar, esse medo de dizer não. Precisamos falar para as pessoas, não das pessoas. Isso é um segredo para vencer a fofoca. Outra coisa, a gente precisa também, gente, lutar para vencer os preconceitos. Como a gente tem preconceito? Esses dias uma pessoa me disse, padre, eu não gostava muito de você. Não gostava de você. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu te achava metido. Mas eu falei, você já tinha conversado comigo? O que eu te fiz? Ela falou, não, você não me fez nada, eu te achava metido. Mas eu falei, você nunca conversou comigo, você nunca me ouviu, você nunca... Como é que você me define num rótulo, né? Claro, eu também não estou nem aí, né? Se quiser definir, que defina. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, como você não vai agradar todo mundo, né? E a gente tem que ser tranquilo com isso. Mas como a gente tem a facilidade de rotular as pessoas, você não sabe a luta do coração do outro, você não sabe a batalha que aquela pessoa enfrenta para ser quem ela é, quantos leões ela mata por dia, sabe? A gente precisa vencer o preconceito exercendo uma virtude que, no meu ponto de vista, é chave para que nós vençamos a fofoca. Essa virtude é a virtude da empatia. O que é empatia, filho, filha? Empatia é a atitude de querer se colocar no lugar do outro, de querer se colocar no lugar do outro, respeitando quem ele é, procurando entendê-lo e ver a vida a partir do ponto no qual ele está.
E quando você não conseguir exercer empatia, é preciso, mesmo sem conseguir se colocar no lugar do outro, sem conseguir entender o outro, respeitar pelo menos o outro, né? Porque nós não somos juízes, não somos Deus. E se nós agirmos como juízes com os outros, agindo sem misericórdia, nós também seremos julgados sem misericórdia. E ai de nós, gente, se nós não contarmos com a misericórdia de Deus, né? O Evangelho de hoje diz que para os homens, para nós mesmos, para os seres humanos, por si só, é impossível nós nos salvarmos, nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Então, se você julga o outro, se coloca na posição de juiz, você está cavando seu próprio mal, né? Aqui nessa terra e na terra futura. Como você lida com a inveja? Se falaram mal de você, transforma isso em oração, não pague com a mesma moeda, não pague o mal com o mal, sabe? E aprenda também a ser livre dentro de você, conquistar a liberdade interior. Porque muita gente não vai nos entender e não queira que todo mundo te aceite e te entenda, que você vai morrer. Seja livre, entenda quem você é diante de Deus, mas não reproduza a fofoca, porque isso faz muito mal, estraga muitos trabalhos, os ambientes, as famílias, enfim, os lugares nos quais nós vivemos e convivemos. Gente, brevíssimo intervalo, não saia daí. A partir desse segundo bloco eu estarei aqui para receber sua mensagem via WhatsApp, vídeos que as pessoas enviaram, também a sua ligação. Vai ser muito bom nós construirmos juntos essa interação. Rapidinho, estamos de volta. Estamos de volta, este é o programa Para Ser Feliz. E mais uma vez eu refaço a pergunta. Como você, filho ou filha, lida com a fofoca? Envie sua mensagem aqui para nós via WhatsApp. O telefone já vai aparecer, se já não estiver aparecendo aí na sua tela, para você enviar sua mensagem via WhatsApp. Várias pessoas enviaram vídeos também para nós. Você pode ligar, falar ao vivo comigo, 0 operadora 12 3886 2600. Também aqui pelas redes sociais, muita gente conosco. Olha só, quero abraçar com carinho o pessoal de Vitória no Espírito Santo, pessoas de Vitória mandando mensagem. Nesta quinta, eu estarei em Vila Velha, vizinha aí de Vitória, às 19h30, presidindo a missa, na Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do querido Padre Anderson, lá em Vila Velha. Deus abençoe, Padre, sua bênção também. Você de Vitória e região de Vila Velha, quero encontrar você nesta quinta, dia 22, às 19h30, na Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Vila Velha, na Praia da Costa. Gente, várias pessoas aqui comigo através do facebook.com/Padre Adriano Zandoná Oficial. A Cíntia Dias, pedindo oração, para que ela possa corrigir os seus erros, né, se tornar uma pessoa melhor. Também aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandoná Oficial. A Samanda dizendo, Padre, esse é um tema, fofoca, que dá bastante assunto. É algo muito feio, né, que eu já vi destruindo muita gente. Muito obrigado, viu, querida Samanda, pela sua partilha. Também aqui, através do WhatsApp, já nós vamos receber algumas mensagens. Mas olha, eu quero já no começo desse programa, no começo desse segundo bloco, aliás, apresentar a você 2 materiais de evangelização do Davi. O primeiro, o livro do querido Padre Lúcio Tardivo, da comunidade Betânia. Um abraço aos irmãos da comunidade Betânia, ao Padre Vicente, a todos dessa obra linda fundada pelo Padre Léo, que se chama Reconquistando o Sentido da Vida, uma obra da editora Canção Nova em parceria com a comunidade Betânia. E o segundo livro que eu quero apresentar nessa noite, também da editora Canção Nova, do Davi, Departamento de Audiovisuais, é o livro Vencendo os Traumas que Nos Prendem. Descubra os primeiros passos para recomeçar, da Adriana Poteski, amiga lá de Curitiba, minha conterrânea, lá do Paraná. Livro também lançado pela editora Canção Nova, 2 livros aí que podem ajudar muito você na sua caminhada. Você pode adquirir esses livros, esses materiais de evangelização, acessando loja.cançãonova.com ou ligando 0 operadora 12 3186 2600. Apresento também este meu livro, Construindo a Felicidade, um livro com reflexões muito bonitas, filosóficas, também a partir da Bíblia, que vai acrescentar muito a você também. Você pode também ler esse livro, Construindo a Felicidade, rezar com esse livro. Tem orações, tem poemas, tem trechos da Escritura, da doutrina, muito bonito. Gente, eu quero já, daqui a pouquinho, chamar uma mensagem via WhatsApp, mas antes, eu sei que nós recebemos alguns vídeos, então eu quero já chamar o primeiro vídeo sobre esse tema de hoje e quero provocar você.
Responda aqui já no WhatsApp, através do WhatsApp, como você lida com a fofoca. Você já foi prejudicado pela fofoca? Você já prejudicou, né? Precisa ser honesto em reconhecer alguém com a fofoca. Partilha aqui conosco. Enquanto isso, vamos conferir esse primeiro vídeo de hoje. Ei, padre, boa noite. Meu nome é Rose, tudo bom com o senhor, padre Adriano? É um prazer estar aqui contribuindo no seu programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho assim muito importante ouvir uma resposta do senhor, uma consideração do senhor. Como nós lidamos com pessoas que gostam de fazer fofocas, de falar das pessoas, aquele leve trás, fala de um, fala do outro, né, que sempre está ali envolvido nesses conflitos de fofoca, de falar das pessoas, né, e falar mal, não contribuir no positivo. As pessoas que fazem fofoca contribuindo principalmente para o negativo. Como lidamos com essas pessoas? Como agimos com essas pessoas? Fica aqui uma dica e vou ficar aqui aguardando a resposta do senhor. Um abraço, com toda a gratidão para o senhor. Muito obrigada. Querida filha, muito obrigado pela sua contribuição aqui, sua participação através desse vídeo. Veja bem, só existe fofoca quando existe alguém que ouve a fofoca. Muitas vezes nós precisaremos sim ter a coragem de confrontar os autores da fofoca, sabe, gente? Se você vê que o que a pessoa está falando é fofoca, não dê ibope, corte, sabe? A gente precisa muitas vezes confrontar a fofoca. Só há fofoca se existe audiência, se existe alguém dando ibope para aquilo. E outra coisa, a gente precisa aprender também a entender que existem pessoas que talvez por uma deficiência de caráter, talvez por um problema ali do jeito com o qual essas pessoas foram criadas, elas são muito manipuladoras, sabe? Então elas gostam do leve trás, elas gostam de chegar em você, olha, eu não queria falar não, eu quero ajudar o fulano, o fofoqueiro sempre começa assim, já percebeu? Olha, padre, eu não gosto de falar. Não gosto de falar, por que está falando então? Fica quieto, né? Eu não sou de falar, mas eu estou preocupado. A gente tem que aprender a entender que existem pessoas manipuladoras e que usam das conversas, do leve trás da fofoca para nos manipular, para nos fazer gostar de pessoas ou odiar pessoas. Então a gente precisa ser um pouco mais crítico. E quando, respondendo o vídeo dessa filha que participou, disserem coisas para você de alguém, não acredite já de pronto. Saiba questionar. Saiba dar à pessoa o benefício da dúvida, como o padre dizia, usando a doutrina de Santo Inácio de Loyola. Saiba reunir os fatos antes de tirar conclusões. Tem gente que é viciada em tirar conclusão precipitada. Falaram de fulano, a pessoa já tira uma conclusão, já quer agir impulsionado pela raiva, pela ansiedade, pela impulsividade. Calma. Sabe? Aprenda a questionar o que as pessoas estão falando, porque tem gente manipuladora que fala justamente, ela joga ali a semente esperando que você morda a isca, né? A semente da fofoca, e produz o resultado que ela está esperando, mas você tem que ter a sabedoria de contradizer esse resultado que a pessoa espera de você. Talvez você é um patrão e chega um funcionário fazendo fofoca do outro para que você prejudique o outro funcionário. Calma. Espera um pouquinho, tenha paciência. Reúna os fatos antes de tirar conclusões. E a gente precisa também aprender, como nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15, a ir à fonte. Vá conversar com a pessoa, sabe? Observe a pessoa, converse com outras pessoas, não escute só uma pessoa, sabe? Rei que tem só um conselheiro está fadado ao fracasso. Claro que você não vai ouvir opinião de todo mundo. Não estou dizendo conselheiro no sentido de um diretor espiritual, não nesse sentido, no sentido de alguém que sai falando, né? Calma, não acredite em tudo que te falarem, seja crítico. Isso é uma maneira inteligente aí para a gente lidar com as pessoas que gostam de fazer fofoca. Quero chamar aqui algumas mensagens através do WhatsApp, eu sei que muita gente está participando, e aqui também pelo meu Instagram, pelo Twitter, @PE_AdrianoZCN, também chegando mensagens. A Tici Ann está pedindo oração pelos filhos, aqui pelo Instagram e pelo Twitter também, falando, padre, muitas vezes eu sofri já com pessoas manipuladoras que me manipularam através da fofoca. Vamos então ver a primeira mensagem via WhatsApp nessa noite.
Sua bênção, Padre. É muito triste saber que este mal faz parte da vida do ser humano. Estou passando por um momento desse, fofocas maldosas, mas Deus é testemunha de tudo isso. Julgar é muito fácil. A Graça de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Graça, filha, conte com a nossa oração, com a nossa solidariedade aqui. Não sei o que você está passando, mas Deus está contigo para te fortalecer nessa situação. Filha, muitas vezes diante também de uma calúnia, de uma fofoca, a gente tem que tentar se mostrar a verdade, mas existem casos nos quais não vai adiantar a gente se justificar, sabe? Não vai adiantar. Quando está tudo muito no calor da emoção, muitas vezes a gente precisa aprender a confiar a Deus a nossa causa, a nossa situação. Deus que é justo juiz, e deixar que Ele nos defenda, e deixar que Ele nos justifique no momento certo. Muitas vezes nós precisaremos deixar a nossa causa nas mãos de Deus. Como diz o Salmo, ao Senhor pertence a vingança. Não que nós queiramos nos vingar dos outros, não é isso, mas existem situações nas quais só nos restará confiar em Deus, sabe? Deixar que Ele faça justiça, que Ele mostre a verdade, que Ele nos defenda. Não existe maior e melhor defensor que Deus. Pode demorar, mas Ele sempre dá um jeito de mostrar a verdade e de justificar diante dos outros aqueles que esperam nele. Você pode ligar para nós, 0 operadora 12 3186 2600, pode falar com o Padre sobre esse tema. Quero chamar mais uma mensagem aqui via WhatsApp, muita gente participando conosco. Eu sei que hoje em dia as pessoas preferem muitas vezes as redes sociais e o WhatsApp, né? Todos os meios de comunicação são bem-vindos aqui. O Padre está aqui para receber a tua interação. Vamos então para a próxima mensagem. Boa noite, Padre, a sua bênção. Esse tema sobre a fofoca. Ai, Padre, eu confesso que às vezes caio em deslize. Tanto escuto fofoca como às vezes faço. Hoje em dia eu me policio. Quando vem aquela vontade de falar de alguém, imediatamente eu penso que não é legal. Que Deus me ajude a controlar a minha língua e meus ouvidos. E me perdoe pelos deslizes cometidos. Me chamo Rita Procópio, aliás, sou de Valinhos, interior de São Paulo. Rita, muito obrigado pela sua honestidade, né, em partilhar conosco, em admitir aqui a sua fragilidade. E, gente, sendo bem honesto, todos nós já fizemos em algum momento fofocas, ou já fomos alvos de fofoca. E tem gente que parece que tem uma tendência, né, a fofocar. A língua coça. Conhece alguém assim? Língua ferina? Mas olha, ninguém se converte, ninguém vive melhor, mais feliz, se não aprende a educar, a dominar a própria língua. Cito mais uma vez a carta de Santiago que dizia que a língua é um dos menores membros do corpo, mas que pode precipitar o corpo, a alma, o corpo todo no inferno, sabe? Que a sua língua seja instrumento de bênção. Filho, filha, e adote essa máxima. Se você não tem certeza que é verdade, não comente. Se você está pautado num preconceito, não comente. Por exemplo, você pode não gostar de uma pessoa, você pode não gostar de um líder, você pode não gostar de um padre, mas você tem que respeitar essa pessoa. Você tem que respeitar, sabe? O respeito precisa acontecer, certo? Vou chamar mais mensagens aqui via WhatsApp que chegaram para nós. Graças a Deus o nosso WhatsApp não para. Boa noite, Padre Adriano Zandoná, sua bênção. Meu nome é Maria Ângela, moro em Martinópolis, estado de São Paulo. Olha, os paulistas estão participando muito aqui hoje, graças a Deus. Peço oração pela minha família. Padre Adriano, fofoca é algo que destrói mesmo a vida de muitas pessoas. Um julgamento errado pode transformar a vida de uma pessoa drasticamente. Olha, Maria Ângela de Martinópolis, eu concordo plenamente. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala e na hora que a gente fala e como a gente fala. Eu me recordo de uma história que certa vez eu ouvi. Essa história dizia de um mestre de noviciado ali, né? Um monge, muito famoso pela sua fama de santidade, de sabedoria na região. E ele recebeu, aliás, a missão de formar os discípulos, os noviços, aliás, que chegavam ali naquela congregação religiosa.
E certa vez, os discípulos eram os primeiros, o primeiro ano que eles entravam, né, os noviços, aliás, eles estavam ali precisando ser informados, eles traziam toda a bagagem do mundo, da família na qual eles viviam, do ambiente no qual eles foram criados. E existia um noviço, diz a história, que tinha tendência a ser muito fofoqueiro. Tinha uma língua ferina. E várias vezes o monge, que era o mestre dos noviços, pegou esse noviço falando de um, falando de outro, causando uma intriga aqui, ali. E certa vez esse mestre de noviços chamou o noviço para caminhar ao longo do lago. E era um lago muito aberto, um lugar no qual ventava muito. E o mestre de noviços deu uma volta caminhando ali com o noviço, conversando sobre algo, conversando sobre outras coisas. Conversa vai, conversa vem. Lá pela terceira volta, o mestre de noviços pediu para que esse noviço se abaixasse em um lugar ali do lado do lago onde havia tido uma fogueira na noite anterior e restaram várias cinzas, sobras ali da fogueira, dos galhos que foram queimados, da madeira que foi queimada. E o mestre noviço falou para o noviço: se abaixe e pegue essa fumaça, essa cinza, aliás. E vamos dar uma volta você com essa cinza na mão. E o mestre de noviço, junto com o noviço, deram uma volta no lago. Quando eles chegaram no ponto do lago no qual o vento era mais forte, na esquina ali do lago, bem dizer, no entroncamento, onde ia para um outro canto ali daquele terreno, o mestre de noviços disse: joga agora essa cinza na direção do vento. E o noviço jogou, e o que aconteceu? Você imagina, né? O vento levou aquela cinza, espalhou e virou uma confusão. Passaram 3 segundos, o mestre disse: corre agora e reúne essa cinza de novo. E o noviço: mas mestre, faz o que eu estou te pedindo. Você fez o voto de obediência, então faz o que... Você tem um propósito, aliás, aqui dentro da obediência. Faz o que eu estou te pedindo. E o menino correu, desesperado, tadinho, tentando ajuntar as cinzas, e não conseguiu, claro, porque o vento tinha espalhado. Depois disso, o mestre sabiamente chamou o seu noviço e disse: está vendo, filho? É isso que acontece quando você fala mal de alguém, quando você fofoca. Suas palavras são como cinzas jogadas no vento. Depois que elas caíram no vento, ninguém cata, ninguém reúne, ninguém segura mais. Ninguém consegue catar, pegar as cinzas que foram lançadas no vento, porque o vento leva, espalha, faz uma confusão. E às vezes a gente prejudica tantas pessoas, porque a gente fala coisas que são mentiras, calúnias, pautadas em preconceito, sem conhecer o coração. Prejudica demais. Gente, e a fofoca nos faz andar para trás. Deus não abençoa fofoqueiro, sabe? Se você tem a tendência de fofocar, busque a sua confissão, mude de vida nesse sentido, se policie, não fale mal dos outros. Você não é juiz, só Deus é juiz. Aprendamos a oferecer às pessoas o benefício da dúvida. Quero chamar o segundo vídeo dessa noite e lembrando que você pode, como o padre diz, sempre enviar o seu vídeo para nós, gravando assim no horizontal, né, eu gosto de dizer, sempre com o seu rosto inteiro, sem marcas de nada, né, atrás, marcas, eu digo, de roupas, de coisas assim, que tem um efeito jurídico, né? Você grava e envia para nós com a sua pergunta, com a sua dúvida, tá certo? Vamos lá para o nosso segundo vídeo de hoje, então. Padre, quais os conselhos a palavra de Deus nos dá para que a gente use nossa língua segundo a vontade dele? Que a gente use a língua sem julgamentos, mas com muito amor. Que pergunta interessante. A palavra de Deus nos dá muitos conselhos. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina, sobretudo através de muitos salmos, que a nossa língua precisa ser um instrumento de bênção. A nossa língua precisa ser um instrumento de bênção. Em primeiro lugar, a nossa língua precisa servir para proclamar a glória de Deus, para exaltar a Deus, para louvar a Deus. E a nossa língua também precisa, eu gosto tanto de pessoas que não jogam conversa fora, no sentido, entenda bem, é lógico que a gente tem que brincar de vez em quando, falar uma coisa ou outra, mas tem pessoas que a boca dela é como um receptáculo de pérolas, né? Como uma caixa de joias. Quando a pessoa abre a boca para falar, ela fala coisas com significado, coisas com sentido, com sabedoria, e edificam ali, né? Todos que ouvem. Então a nossa língua
precisa ser usada também para exaltar a Deus e também para exaltar o que é bom nas pessoas e também para direcionar as pessoas para o bem, sabe? Você sabia que corrigir os que erram, ensinar a verdade aos que erram, é uma obra de misericórdia, sabe? E a gente precisa usar a nossa língua também para falar de Deus, para falar das coisas boas, para testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Tá certo? Gente, temos uma ligação. Quero já acolher com muito carinho o querido Carlos de Campos dos Goitacazes, que está conosco nessa noite aqui no Pra Ser Feliz. Carlos, Deus abençoe você, filho. Muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, sua bênção, pastor. Deus abençoe, Carlos. Olha, dia 22 de setembro eu estarei aí em Campos dos Goitacazes, viu, pregando um encontro com os irmãos da Canção Nova aí, da comunidade de aliança da Canção Nova, segundo ela. Quero encontrar você, Carlos. Com certeza, é um prazer lá também conhecer você pessoalmente. Filho, fica à vontade, esse espaço é teu, eu estou aqui para ser padre para você nesse momento, o que você vive é importante para mim, é importante para Deus, é importante para a família para ser feliz. Fica à vontade. Claro, eu também quero fazer a pergunta da fofoca, da Jesus da sua filha. Essa semana eu passei pelo meu irmão da família mesmo, que pegou de fofoca no da gente, mas a gente vai ver pela barreira do Lazarento, né? Que a fofoca entra na família, vem de matar, roubar e destruir a família, né? Sim, sim. Aí eu queria pedir para o senhor fazer oração pela nossa família. Tá bom, pai? Claro, Carlos, claro, vou rezar sim. E Carlos, eu vejo que, sobretudo, eu gosto de falar quando eu estou pregando muito para casais, eu gosto muito de pregar encontro para casais também, né? É uma outra dimensão que a gente aborda, claro. Mas olha, você, pelo que você me falou, você é casado, não é? Não, solteiro. Ah, entendi. Desculpa, eu dei uma cortadinha na sua ligação. Eu entendi que você estava falando da família no sentido de um casamento. Você está falando da família... Ah, entendi, tá certo, me desculpe. Mas enfim, seja casado ou não, seja a família no sentido de irmãos, pais e filhos, a gente precisa aprender a se blindar em família. O que significa se blindar? A gente precisa, eu gosto tanto de um pai, de uma mãe que cria os filhos nesse ambiente, num ambiente de transparência, sabe como nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu gosto tanto de famílias que são criadas nesse ambiente de transparência, que aprendem a se blindar. Como se blindar? Dizendo a verdade um para o outro, conversando sobre tudo, se blindando, ou seja, nós resolvemos as coisas em casa, nós conversamos sobre o que precisa ser conversado, se precisar pedir perdão, nós pedimos, se precisar em algum momento, tem momentos nos quais numa convivência vai ficar mais quente, vão haver, aliás, disparidades de pontos de vista e vai ficar mais quente a conversa, mas que fique, que a gente converse, e se tiver que ter uma momentânea ali discussão, que tenha, mas que resolva. Então, a transparência, a comunhão que a gente vai criando, blinda a nossa família, blinda o casamento, blinda a relação. Então, a gente precisa aprender a blindar a relação, as nossas relações, através da transparência. O teu marido precisa conhecer você, esposa, saber que o teu coração é capaz e o que o teu coração não é. O teu irmão precisa conhecer você, a tua mãe precisa te conhecer, filho. Porque se a tua mãe te conhece, se você é transparente com ela, quando alguém falar alguma coisa, a tua mãe vai ser capaz de dizer, não, meu filho não fez isso não. Ou meu filho não é de fazer essas coisas, né? Então a gente precisa se blindar os nossos relacionamentos, dizendo a verdade uns para os outros, falando o que precisa ser dito sem respeito humano. Nós precisamos blindar os nossos relacionamentos, exercendo o perdão. E a gente precisa blindar os nossos relacionamentos, sobretudo através da oração. Quem reza, quem vive uma vida de oração, já tem uma blindagem própria, né, espiritual. E às vezes nós estamos com a imunidade espiritual baixa também, né, vou fazer essa analogia, e isso acaba nos atingindo também em outras áreas. A gente fica vulnerável, qualquer coisa que falam da gente, a gente desmonta. E muitas vezes também, aproveita o gancho do Carlos, obrigado, Carlos, pelo jeito, a ligação dele já não está mais com a gente, mas obrigado, Carlos, pela sua participação. Mas eu aproveito o ensejo do que o Carlos disse para dizer que muitas vezes a gente dá ibope demais para a fofoca e a gente se ofende demais com a fofoca também, porque no fundo nós somos muito orgulhosos e vaidosos, muito preocupados com a nossa autoimagem. Nossa, falaram de mim. E daí se falaram de você? Você não é Deus, você não é perfeito, né? A gente precisa aprender a se esvaziar um pouco do nosso ego, com humildade, vivendo essa dimensão kenótica, né? A kenosis, o esvaziamento que São Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 2, o mesmo esvaziamento que Jesus viveu, sendo Deus, né? Não fez conta disso, não usou ser Deus
como presa a agarrar, diz a carta aos Filipenses no capítulo 2, mas ele se esvaziou e se fez semelhante a nós, exceto no pecado, nem tudo exceto no pecado, e assumiu a morte humilhante na cruz. Mas Deus o exaltou porque ele foi humilde, Jesus, né? Então, a gente precisa também aprender a viver essa humildade, tá certo, gente? Carlos, obrigado pela sua ligação. Já já eu vou ali ver mais mensagens via WhatsApp, mas olha, eu estou recebendo várias participações aqui. A Cristiane de Caraíbas, na Bahia, dizendo: Padre, sua bênção, gosto demais do seu programa, fica ansiosa para chegar terça-feira. Que bom, Cristiane. Só não fique muito ansiosa não, viu? Eu escrevi há pouco tempo um livro sobre ansiedade, né? Então eu sempre falo bastante sobre esse assunto. Olha só, o João Portes, de Teutônia, no Rio Grande do Sul, está pedindo oração por ele, pela sua família. Obrigado, João. É o Brasil inteiro, de norte a sul, participando conosco, aqui também ainda pelo Instagram, @Padre Adriano Zandoná. A Evelyn Hall está dizendo: Padre, eu já sofri muito com fofoca no ambiente de trabalho, né, os meus funcionários, pela que ela está dizendo, peço a sua bênção e a sua oração para que eu consiga lidar com isso. A Evelyn aqui, através do meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná. Temos mais uma ligação, gente, olha só, eu vou ficar aqui pertinho do monitor, que depois dessa ligação eu vou chamar algumas partilhas, algumas mensagens via WhatsApp, mas essa próxima ligação é a Suelen, é isso, Joana? Acho que é a Elaine, aliás, a Elaine de Mogi das Cruzes. Elaine, boa noite, querida. Deus abençoe você. Alô, Elaine? Boa noite, Padre. Deus abençoe, filha. É Mogi das Cruzes mesmo, né? Isso, Padre. Ah, que bom. Deus ilumine você, Elaine. Prazer receber você aqui no programa Pra Ser Feliz. Olha, esse programa é teu. Eu estou aqui por causa de você, né? E quero ouvir o que você tem a partilhar nessa noite, o que está no teu coração. Fique à vontade. Padre, a fofoca ela entrou ferozmente na minha vida, na vida do meu ex-noivo, que hoje está passando por um momento muito difícil por conta de uma fofoca, que iniciou partindo da própria família. Infelizmente, eu, na minha fragilidade, eu não fui falar com ele sobre o fato. Eu já estava num momento de separação, de dor, e fragilizada, carente, me envolvi com pessoas sem escrúpulos e já estando na caminhada, uma mulher consagrada a Nossa Senhora. E o inimigo, ele fez de nós, porque na realidade nós que permitimos, né, em alguns momentos, que ele faça da nossa vida o que ele quer. Claro. Mas diante disso eu reconheço os meus erros, mas eu não posso ficar de mãos atadas, Padre, porque eu preciso ajudar esse meu ex-noivo. Ele foi canal de graça na minha vida. Foi ele quem me trouxe para perto de Jesus, né? E eu gostaria de uma orientação, Padre. O que o senhor pode falar para nós como ex-noivos, como servos de Cristo, como tementes a Deus, para que nós não caiamos numa depressão, porque nós já saímos de uma depressão, tanto ele quanto eu. Sim. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai ser canal de graça na vida dele, na minha vida, das nossas famílias, Padre. Filha, obrigado pela sua participação aqui. Olha, Elaine, é difícil assim eu dar uma orientação específica, porque eu não sei o que aconteceu, né? Assim, você me falou meio por cima, às vezes eu entendo que numa ligação ao vivo com o Brasil ouvindo, é difícil expor certos detalhes, né, filha? O padre entende. Então é difícil para eu ser específico, porque eu não tenho dados específicos do que aconteceu. Mas, de maneira geral, o que você me trouxe aqui, é que houve o rompimento de uma relação, houve fofoca, ele foi prejudicado, talvez você tenha tomado decisões pautadas nessa fofoca. Olha, Elaine, desculpa, eu acredito que, como está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus pode tirar um bem maior de tudo mesmo, quando a gente se volta para Ele. Quando a gente reza as nossas situações, Ele pode tirar um bem maior, até daquilo que foi mal. Mas eu te digo, Elaine, não dá para chorar o leite derramado. O leite que já foi derramado, então já aconteceu. Em primeiro lugar, você precisa aceitar os fatos, né? Padre, não devia ter acontecido, mas já aconteceu. Sem reconciliação com a verdade, sem aceitação, sem reconciliação com a verdade,
não dá para superar. Então aceite o que aconteceu, peça ao Senhor sabedoria e respeite o tempo do seu ex-noivo. Você falou que você tem que ajudar, agora você tem que entender se ele quer sua ajuda agora, se é melhor você entrar na situação agora, talvez ele esteja machucado, envolvido ainda com tudo isso. Talvez o melhor é você rezar, dar um tempo, depois quando as coisas estiverem mais calmas dentro de você e dentro dele, chama ele para conversar, coloca os pingos nos is, tenta se afastar dessas pessoas que são fofoqueiras, tenta rezar bastante essa relação, rezar por ele. Entenda, ele quer agora a tua ajuda, ele está aberto para a tua ajuda, porque se ele não estiver aberto para a tua ajuda, se ele não quiser, também não dá, né? Tá bom, filha? Espero ter ajudado, mas como o padre disse, eu não sei o que aconteceu, então é difícil eu ser muito específico, tá? Mas veja bem, gente, nós vamos chamar um breve intervalo. Quero dizer para você que está acompanhando na reprise, que eu já vou dar essa bênção aqui, encerrando esse momento, porque na reprise nós não reprisamos a última meia hora da terça-noite, que é de adoração ao Santíssimo, né? Vou me despedir dando a bênção, mas também quero fazer um convite para você que quiser e puder peregrinar comigo no ano que vem. Ano que vem, em novembro, eu e o Dunga conduziremos uma peregrinação para o leste europeu, Rússia, muitos países ali do leste europeu, como a Tchecoslováquia, a Áustria. Vai ser muito bonito, muito legal, dias com missa todos os dias, espiritualidade, cultura, descanso, lazer, boas amizades. Peregrinação é um lugar lindo para fazer boas amizades. Você que pode, vai ser em novembro do ano que vem. Então já estou avisando antes para você se programar, não tem desculpa. Liga para a Obra de Maria amanhã cedo, no horário comercial, e já agenda a sua peregrinação para o ano que vem conosco, 0 Operadora 12 3186 2055, e peregrinando conosco, você também está ajudando o projeto da Mi Almas, porque os recursos oriundos dessas peregrinações vêm também para ajudar a Canção Nova, tá certo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre você, teu coração, tua mente, tua alma e permaneça para sempre. Sobre a água que você apresenta para que se torne um sacramental, os exames, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você nos acompanhando agora na terça-noite, dentro de poucos minutos, estamos de volta diante do Senhor, do Santíssimo, para rezar por você, pedindo a cura, a transformação, a libertação dos efeitos da fofoca na nossa vida. Não saia daí. Feridas e medos tentaram cancelar o valor da minha fé, minha esperança. Mas nada pode abalar a promessa sobre mim. Deus me ama, me levanta, me faz sonhar. O autor da minha fé me dá vitória. Nada pode cancelar os teus lindos planos pra mim. Só o teu amor me faz sonhar de novo. Cura minhas feridas, lembranças, traz de volta o que a dor roubou. Quero ser o homem que o teu coração sonhou. Mas nada pode
minhas feridas, lembranças, traz de volta o que a dor roubou. Quero ser o homem que o teu coração Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós te adoramos, Jesus, na tua presença eucarística. Nesse programa, Senhor, falando hoje sobre a fofoca. Quantas pessoas, Senhor, que nos acompanham agora, já caíram nesse pecado, já falaram mal, já fofocaram. Mas quantas pessoas também, Senhor, já sofreram com a fofoca, já foram alvo da fofoca. Quantas pessoas, Senhor, perderam coisas, perderam empregos por causa de fofoca. Quantas pessoas vivem um ambiente pesado na família, na empresa, por causa de fofoca. Senhor, blinda-nos, defende-nos da fofoca. Senhor, nessa noite eu rezo por quem nos acompanha, por quem ligou para nós, por quem enviou suas mensagens pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, por quem está acompanhando. Rezo pelas pessoas que têm depressão, ansiedade excessiva, que o Senhor as liberte. Pelos desempregados, Senhor, nos visita. O choro, Senhor, pode durar uma noite, mas nós sabemos que a vitória sempre vem pela manhã. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração,
Existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Ele nunca te abandonará, Nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. por mais que a noite demore a passar, por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Ele nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Uma vez mais, nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Tenha certeza disso. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. E nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida nesta noite. Te entregamos, Jesus, o nosso coração. Quantas pessoas, Senhor, se sentindo sozinhas nesta noite. Quantas pessoas, Senhor, vivendo desafios no casamento, na família. Obrigado porque esta canção é uma resposta para muitos desses filhos e filhas que nos acompanham nesta noite, que estão sofrendo, Senhor, o abandono humano, o abandono do marido, o abandono do filho, o abandono do líder religioso, o abandono do recurso através do desemprego, mas o Senhor nunca nos abandona. Sim, Senhor, quando falam mal da gente, quando as pessoas fofocam contra nós, o Senhor nunca nos abandona. Sim, Jesus, dá-nos a graça de termos uma fé madura, que nós não queiramos nos justificar diante daqueles que fofocam contra nós, que nós não busquemos ficar nos defendendo, mas que nós confiemos em Ti, Senhor. Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Jesus, nós Te adoramos. Você em casa, vá soltando com o Peter a sua voz no Espírito, vá rezando, filho, filha, solta a tua voz em línguas, você aqui, você em casa. Sim, Senhor, nós Te adoramos nessa noite e pedimos, Jesus, seja o nosso defensor, seja o nosso escudo, Senhor, diante das calúnias, diante da fofoca, seja o nosso escudo, Jesus, nos justifica, nos defenda. Muitas vezes, Senhor, por nós mesmos nós não somos capazes, Senhor. Por nós mesmos nós não somos capazes de vencer o mal, por nós mesmos nós não somos capazes de nos proteger da fofoca, da inveja. Jesus, que o Teu sangue cubra a nós nesse momento, cubra a nossa família, os nossos bens, para que o mal não nos atinja. Liberta-nos do medo excessivo, da preocupação exagerada com a nossa imagem, do orgulho, da vaidade.
que nos faz ficarmos inflados, Senhor, que nos faz ficar preocupado demais com o que as pessoas estão achando de nós, Senhor. Eu rezo pelas pessoas que estão sofrendo, que estão na depressão, que estão na ansiedade, no desemprego. Sim, nós cremos, Senhor, o Senhor nunca nos abandona. O choro pode durar uma noite, mas nós sabemos, a vitória sempre vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará. Cante isso. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Canta da primeira pessoa. Nunca me abandonará. E nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Ele nunca te abandona. Nunca me abandonará. 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 Ele não te abandona. Você que está Nunca me abandonará. vivendo até um momento feliz, filho, filha, Nunca me abandonará. mas algo falta no teu coração. Falta um sentido maior. O Senhor está te visitando Nunca me agora, abandonará. te dizendo: se entrega a mim. Me busca com mais força. Me busca com mais decisão. Nunca me abandonará. Me busca com mais entrega. Eu sou o que te falta. Eu sou o teu Deus. Sinto no meu coração pessoas que estão sendo profundamente consoladas pelo Senhor com esse refrão: nunca me abandonará. O Senhor nunca me abandonará. O choro pode até durar uma noite. Talvez essa noite passada, nesse horário, você já estava chorando no seu quarto, decepcionado com as pessoas, consigo mesmo, com os fatos, decepcionado com a sua história. Mas o choro durou uma noite. Olha só você diante do Senhor agora. E o Senhor não mediu esforços para te encontrar. Ele usou da televisão. Ele usou uma oportunidade que você deu para Ele te encontrar e mudar tudo. O Senhor está querendo mudar tudo. O Senhor está querendo mudar a história. Mudar a história que eu digo é mudar o final da história. O que já passou, passou. Mas Ele pode mudar ainda ao final. O choro durou uma noite. Ele nunca te abandonará. E interessante que mesmo naquela noite passada que você estava chorando, Ele já estava ali do seu lado. Ele já chorava contigo. Ele já sentia a sua dor. Mas nessa noite Ele resolveu mudar tudo. Obrigado, Senhor, porque muitos corações estão sendo consolados agora por essa palavra. Escuta mais uma vez: Ele nunca te abandonará. E aí você diz: Ele nunca me abandonará. Obrigado, Senhor. Obrigado pela inspiração dessa canção. Obrigado, Senhor, porque essa canção nos conforta. Espera em Deus. Siga em frente. A tristeza não é seu lugar. A tristeza não é a sua casa. Obrigado, Senhor. Eu sinto, confirmando o que o Peter rezava também, que muitas pessoas que estavam profundamente decepcionadas consigo mesmas, decepcionadas com os próprios pecados, estão sendo consoladas por Jesus. Filho, o seu pecado não é maior que o amor de Deus por você. Claro, luta, se confessa, batalha, mas o Senhor hoje está te acolhendo com um abraço, sem te julgar. Até mesmo você que tem fofocado muito, o Senhor está te acolhendo com um abraço. Ele não te condena. Talvez as pessoas não te entendam, te condenem. Deus jamais
Ele está te abraçando nessa noite, está acolhendo você. Pessoas que esperaram demais de outras pessoas e você se decepcionou, isso feriu o teu coração. Pessoas que foram prejudicadas pela calúnia estão sendo tocadas, curadas agora. Uma pessoa em especial, que você tem um câncer, um tumor maligno no estômago e você estava chorando diante da TV. Eu quero receber esse testemunho aqui. Eu sinto que Jesus está tocando você agora. E Ele está hoje já realizando uma cura em você. Essa cura vai ser gradativa. Você vai continuar fazendo o tratamento, você vai continuar tomando os remédios, fazendo o exame. E no caminho o milagre vai acontecer. Mas hoje Jesus está curando você. Eu sinto pessoas que estavam muito tristes porque esperaram demais dos outros. O Senhor está te dizendo, não espere dos outros, perdoe quem não foi capaz de adivinhar o que você estava sentindo muitas vezes, respeitar você, mas olha para mim, eu estou sempre de braços abertos. Por mais que a noite demore a passar, a angústia, a dor, prostre em teu coração, espere em Deus, siga em frente. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostre em teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca me abandonará. Cante. Nunca te abandonará. Na primeira pessoa, nunca me abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Agora nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Cante isso você em casa, olhando para Jesus. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Eu sinto que Jesus agora está curando uma pessoa, um homem. Você foi muito prejudicado no seu emprego por causa de calúnia e fofoca. Armaram para você, a palavra que me vem é essa. Armaram para você. E você se sentiu muito prejudicado, de fato foi muito prejudicado. O Senhor está te dizendo agora, confia em mim, eu não te abandonei, eu vou te justificar, espera em mim, siga em frente, não deixa a revolta dominar o teu coração. Pessoas também que nos acompanham, que estão se sentindo revoltadas com Deus, o Senhor está te chamando a olhar para Ele e a ser mais forte, sabe? Esses dias eu lia que no começo do cristianismo, os cristãos, só por se identificarem como os cristãos, eles eram presos e o imperador confiscava todos os bens, as heranças, eles perdiam tudo e eles louvavam a Deus. Agora, hoje em dia, a gente fica 6 meses desempregado e começa a praguejar contra Deus. Eu sei que é difícil, filho, eu respeito a tua dor, mas a tua dor não é maior que o teu Deus, que não te abandona. O teu problema não é maior que Jesus. Você grávida enfrentando o câncer, mesmo grávida, confia, Ele não te abandona. O choro pode durar uma noite, mas a tristeza vem mas a alegria, aliás, a vitória, me perdoe, vem pela manhã. A tristeza não é o teu lugar, sabe? O Senhor está contigo. Eu sinto também o Senhor libertando nesse momento uma mulher, uma mãe,
que você se considera fracassada como mãe e você se culpa muito por causa da situação atual do seu filho. O Senhor está te dizendo: mãe, não se culpe, isso não vai resolver o problema. Eu estou contigo para te ajudar a lidar com essa situação desse filho descabeçado, perdido. Uma esposa também está rezando agora diante do programa, diante do Santíssimo, acompanhando, e você estava desesperada porque você tem descoberto, aliás, coisas do seu marido muito ruins. Você tem descoberto erros, falcatruas, mas o Senhor está te dizendo: calma, não haja com impulsividade, calma, busca sabedoria em mim, eu vou te conduzir. Pessoas também que deixaram a igreja por causa de fofoca e intriga, Jesus está te dizendo: você não deixou a igreja, você deixou a mim. Sim, muitas vezes a gente tem que entender que a gente vai na igreja buscando Jesus e não buscando a aprovação dos outros. E se te prejudicaram, fizeram fofoca, procura uma outra paróquia, mas não deixa de seguir o Senhor de perto, na igreja, vivendo os sacramentos, por causa da fofoca dos outros, porque é isso que o fofoqueiro quer, ibope. É isso que o inimigo quer, usar a fofoca para nos destruir, só que a gente não pode deixar. Você não pode deixar. O Senhor toca também agora uma pessoa. É interessante o que o Senhor está fazendo, mas você comprou uma mentira na inocência. Você comprou uma mentira pensando que era uma verdade. E você tomou uma atitude e acabou prejudicando uma pessoa. E o seu coração é profundamente machucado por isso. Você sabe que você prejudicou muito a pessoa, mas porque você comprou aquela mentira, comprou aquela fofoca e acabou prejudicando aquela pessoa. O Senhor agora está libertando você desse sentimento de culpa. O Senhor mesmo vai proporcionar um momento desse reencontro. Não tenha medo de tocar no assunto, porque o Senhor quer resolver isso. Você não foi culpado. Você não foi culpado. É isso que acontece quando a gente compra uma mentira pensando que é verdade. O Senhor está absolvendo você. O Senhor está absolvendo você dessa culpa. Claro, busque a confissão, mas já agora Ele está libertando seu coração desse sentimento, porque você não foi maldoso. Você apenas comprou uma mentira como se fosse verdade. Fique atento. O Senhor vai providenciar o momento certo. E quando esse momento chegar, não tenha medo. O Senhor quer resolver essa situação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Pessoas estão sendo libertas também de uma tristeza profunda que vinha de feridas do passado. Sim, feridas do passado. Uma moça que você namorava um rapaz e por causa de uma amiga, uma pessoa que você considerava a sua melhor amiga, esse relacionamento acabou e você saiu muito difamada. Isso te machucou muito, gerando até hoje tristeza, desconfiança das amizades dos outros no teu coração. O Senhor está te curando. Pessoas que sofreram abusos sexuais quando crianças e que tinham uma dificuldade muito grande de confiar nos outros, de viver até a vida íntima dentro dos seus casamentos sexual. O Senhor está curando você agora. Pessoas perturbadas por lembranças do passado, de pecados que cometeram, estão sendo libertas agora. Muitas pessoas libertas do sentimento de culpa, da confusão que a culpa gera. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o choro pode até durar uma noite. Só uma noite. Obrigado, Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te... Uma vez mais, o choro pode durar uma noite. O choro pode durar
uma noite, mas a vitória, mas a vitória vem pela manhã. Pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração. existe um Deus que nunca te deixa Existe um Deus que nunca te e nunca te deixa. abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós te adoramos, Jesus, porque muitas muralhas caíram, porque muitas algemas foram rompidas, porque o Senhor libertou e visitou muitíssimas pessoas. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba essa bênção com a qual o Senhor sela em você toda a obra que Ele realizou nesta noite. E encerramos esse programa cantando Nunca Me Abandonará. 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 Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.